Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar lendo. Eu estou amando esse curso de antropologia, da disciplina de mestrado, de teologia. Eu estou amando, nota 10 para o professor, né? Para o professor, para o doutor que elaborou aí o PDF, né? A apostila. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Está me enriquecendo bastante essa disciplina. Nós vamos continuar lendo sobre a morte. 1 Coríntios 2,14 fala de tais pessoas não regeneradas dessa forma. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para ele é loucura, são loucuras, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Tais homens, sob o controle de suas almas e com seus espíritos oprimidos, estão em contraste direto com as pessoas espirituais. Eles podem ser excessivamente inteligentes, capazes de apresentar ideias ou teorias magistrais, todavia, não aprovam as coisas do Espírito de Deus, são inadequados para receber revelação do Espírito Santo. Tal revelação é amplamente diferente das ideias humanas. O homem pode pensar que o intelecto e o raciocínio humano são todo poderoso que o cérebro e é capaz de compreender todas as verdades do mundo, mas o veredito da palavra de Deus é vaidade de vaidade. Eu já evangelizei um homem, eu estava evangelizando aí as ruas, tinha um carro estacionado, tinha um homem bonitão, lindo, lindo, lindo. Eu fui lá falar de Deus para ele, ele disse: não, meu amor, eu não acredito em Deus. Eu disse: amém, você não acredita em Deus? Amém, que Deus te abençoe então. Enquanto o homem está aí ele pediu licença e foi embora. Então o homem está em seu estado da alma, ele é frequentemente e sente segurança desta era e por isso também busca a vida eterna. Quando eu falei da angústia no vídeo anterior, a angústia é uma grande ansiedade que a gente tem, ansiedade, ansioso. Então, nessa nossa ansiedade, nós devemos invocar o nome de Deus. Ansiedade, o que acontecerá o amanhã, uma ansiedade o que vai acontecer daqui a 10 a 20 anos, será que vai melhorar, será que vai piorar, como é que eu vou estar, se eu vou estar bem, se eu vou estar mal. Ansiedade, aflição de espírito. Então, nesse momento de ansiedade, de aflição de espírito, o salmista invocou o Senhor. Senhor, eu estou muito ansioso, eu estou muito apreensivo, eu estou perturbado. Angústia, no dicionário, significa isso. Eu procurei a palavra angústia e significa isso aí. Angústia é uma grande ansiedade, uma grande aflição, uma agonia, uma ânsia, um grande sofrimento ou atribulação. Então nós estamos agoniados? Estamos. Nós estamos com uma agonia? Estamos. Uma agonia de quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. É tudo instável, não tem uma estabilidade. Então nós não sabemos, nós estamos agoniados porque a gente não sabe de nada. A gente está orando para Deus abençoar, para Deus nos ajudar. Estamos entregando toda a nossa agonia na mão de Deus, nossa preocupação, nossa ansiedade mesmo, nós estamos entregando na mão de Deus. Amém. E o salmista viveu agoniado, viveu ansioso, viveu numa grande aflição, porque queriam matar ele, ele andava fugido dali, dacolá, queriam pegar ele, ele escapava, ele se escondia, ele se fingiu até de louco. Davi se fingiu até de louco para ser salvo, para salvar a vida dele. Então vejamos que a vida do rei Davi não foi uma vida atribulada, angustiosa, mas Deus o livrou de todos os males, por isso que ele louva e ele exalta o Senhor. Amém? Então, enquanto o homem está em seu estado da alma, ele frequentemente sente a insegurança,
desta era, e por isso também busca a vida eterna da era vindoura, mas mesmo que o faça, ainda é impotente para descobrir a palavra da vida pelo seu muito pensar e teorizar. Quão indigno de confiança são os raciocínios humanos. Frequentemente observamos como pessoas muito inteligentes colidem em suas diferentes opiniões. As teorias conduzem o homem facilmente ao erro. São castelos no ar atirando nas trevas eternas. Quão verdadeiro é que sem a liderança do Espírito Santo, o intelecto não é apenas indigno de confiança, mas também extremamente perigoso, porque frequentemente confunde a questão do certo e errado. Um pequeno descuido pode provocar não só a perda temporária, mas até danos eternos. A mente entenebrecida do homem muitas vezes o conduz à morte eterna. Se as almas não regeneradas apenas pudessem ver isso, quão bom seria. Enquanto o homem é carnal, ele pode ser controlado por mais do que simplesmente a alma. Ele pode estar sob a direção do corpo também, porque a alma e o corpo estão intimamente entrelaçados. Pelo fato do corpo de pecado estar abundando em desejos e paixões, o homem pode cometer o mais hediondos pecados, visto que o homem é formado do pó. Assim, a sua tendência natural é em direção à terra. A introdução do veneno da serpente no corpo do homem transforma todos os seus desejos legítimos em lascívia, tendo sentido uma vez ao corpo em desobediência a Deus. A alma vê-se compelida a ceder toda vez. Os baixos desejos do corpo podem ser frequentemente manifestados por meio da alma. O poder do corpo torna-se tão irresistível que a alma não consegue senão ser o escravo obediente. A ideia de Deus é que o Espírito tenha preeminência governando nossa alma, mas uma vez que o homem torna-se carnal, seu espírito afunda em servidão à alma. Mas degradação sucede quando o homem torna-se matéria do corpo, pois o corpo mais baixo ergue-se para ser soberano. O homem desceu então do controle do espírito para o controle da alma, e do controle da alma para o controle do corpo. Ele afunda cada vez mais profundamente. Quão lamentável deve ser quando a carne ganha o domínio. O pecado matou o espírito. O pecado matou o espírito. Morte espiritual então torna-se porção de todos, pois todos estão mortos e delitos e pecado. O pecado levou a alma a ser independente. A vida da alma é, portanto, uma vida egoísta e obstinada. O pecado finalmente deu autoridade ao corpo. A natureza pecaminosa consequentemente reina através do corpo. O homem sob 3 aspectos. Deus classifica os seres humanos sobre 3 planos, como veremos no decorrer deste capítulo. Não teremos como escapar dessa classificação. Ou somos um homem natural, ou somos homem espiritual, ou somos homem carnal. O homem natural, embora o plano mais elevado para o homem seja o espiritual, Deus começa em sua palavra pelo plano mais inferior, o natural, isto é, começa a falar do homem que vive a vida natural, a vida dele deste mundo, que não tem o Espírito Santo, não no seu viver. Ele é chamado natural porque ainda não experimentou a regeneração, vive segundo a natureza pecaminosa e decaída desde a queda ocorrida no Éden. Ele está perdido, a menos que aceite Jesus, não há solução para ele. Esse homem não pode ser reformado, nem melhorado, ele tem de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8, 9, 7, 18. Não importa quão bom, culto, educado, experiente, moralista, religioso seja, se não aceitar Cristo, estará irremediavelmente perdido e morto em seus pecados. Salmo 14, 1, 3, Romanos 3, 23, 8, 9. O mesmo termo traduzido natural em Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, é traduzido animal. Em 1 Coríntios
15:44, referindo-se ali ao corpo imposicionando e controlado pela alma humana, as suas paixões. O nosso termo alma vem do latim anima, e nada tem a ver com animal, e sim criatura especial de Deus. Gênesis 26:27, Salmo 8:4-6. O mesmo termo é traduzido por sensual em Judas, versículo 19, no sentido de ser governado apenas pelos sentidos naturais da alma e não pelo Espírito Santo. Sensual aqui não se refere à volúpia, lascívia, cobiça carnal ou incontinência, mas ao que é percebido pelos sentidos. O mesmo termo ainda é traduzido por animal em relação à sabedoria que não procede do Espírito Santo, e sim da capacidade puramente humana, inteiramente da alma humana. Esses fatos bíblicos ajudam a descrever o homem chamado natural. O homem natural, o natural também significa não trabalhado, ou seja, não transformado, não modificado, não processado, não cultivado. Exemplo, a madeira tal qual cortada do tronco, não trabalhada, bruta. Vamos dar um outro exemplo. A pedra, como se encontra na pedreira, não polida nem esculpida, assim é um homem natural. Ele se acha morto em seus pecados, ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, ele precisa nascer de novo para tornar-se agradável aos olhos de Deus. O homem natural e os seus impedimentos. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Sua mente carnal não alcança nem valoriza as coisas divinas porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não entende as coisas de Deus. Para entender é preciso primeiro compreender. Ele não discerne as coisas de Deus porque elas são espirituais. Na natureza carnal não habita bem algum de ordem espiritual. Romanos 7:18. Eis mais alguns textos sobre o homem natural. Efésios 2:3, Atos 26:14, 2 Pedro 2:12. Ele desconhece completamente as coisas sobrenaturais de Deus. Ele só entende as coisas físicas, materiais, as coisas deste mundo, desta vida. O homem espiritual. O homem espiritual, 1 Coríntios 2:15. O homem espiritual é assim, chamado por ser imposicionado, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. O seu eu está vivo, mas se acha crucificado com Cristo. Gênesis 2:20, Romanos. O plano e a vontade de Deus é que sejamos espirituais. Romanos 12:1-2. Vê mais sobre o homem espiritual. Gênesis, Gálatas 6:1, 1 Pedro 2, Hebreus 5:14. O relacionamento do homem espiritual com Deus. O homem espiritual é exatamente o inverso do homem natural. Este relacionamento é tríplice. O homem espiritual aceitou a Cristo como seu Salvador e nasceu de novo espiritualmente. João 3:5. Ele se submete inteiramente a Cristo como seu Senhor em todas as áreas de sua vida. Ele é cheio do Espírito, tem vigor e vida espiritual abundante, como ocorre entre o tronco e os ramos da videira. João 15:5. O homem espiritual é cheio do Espírito Santo, o qual possibilita ao viver para Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Esse homem, ou esse crente, dá frutos espirituais, automaticamente, abundantemente, para quem? Para Deus. Uma vez que esse fruto de que fala a Bíblia não vem do esforço humano, vem da natureza divina, do Espírito que age com toda a liberdade na vida do crente, 2 Pedro 4. O homem espiritual tem a mente de Cristo e pelo Espírito Santo discerne bem tudo. 1 Coríntios 2:16. Essa é a vontade de Deus para todo homem espiritual, ou seja, para o crente. Descreve a condição do homem espiritual como sentado nas regiões celestiais com Cristo. Efésios 1:3-2:6. Vamos falar do homem carnal. Pelo contexto dessa passagem e de outras congêneres, vê-se que o homem carnal, ele é crente e salvo. Não bastante, sua vida cristã é mista, dividida marcada por constante súbita e descida. Ele é um crente que começa pelo Espírito e termina pela carne. Gálatas 3:3. Ele é chamado carnal porque a velha natureza adâmica, herdada da raça humana, nele prevalece. Ainda não foi subjugada pelo Espírito Santo. Romanos
8,13. A natureza humana pecaminosa existente em todo crente, embora não possa ser mudada, precisa ser modificada e vencida pelo poder do Espírito Santo. Colossenses 3,5, Gálatas 2,19, 6,18, Romanos 8,13. Nem todo crente vive uma vida consagrada, nem se acha disposto a vencer plenamente a natureza adâmica. Na igreja de Coríntio, muitos crentes eram carnais, a sua velha natureza estava livre para agir ao invés de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 5. Isso só há de ser obtido por nossa inteira submissão a Cristo como nosso Senhor e pela obra santificadora do Espírito Santo em nosso ser. Romanos 6,13, Gálatas 5,16. Conforme está escrito em Romanos 6,11, não é o pecado que morre dentro de nós, dentro do crente. O crente é que deve morrer para o pecado e viver agora para Deus. Também conforme Gálatas 6,14, não basta o mundo estar crucificado para o crente. O crente é que tende a estar crucificado para o mundo. Um dos grandes perigos na vida cristã consiste em que se desce da cruz. Essa é uma mensagem para quem já é discípulo de Cristo. Mateus 16, 24, Lucas 14, 27. O relacionamento do homem carnal com Deus, ele entristece o Espírito Santo, fazendo o que bem quer. O Espírito Santo não pode levá-lo à vida cristã abundante, poderosa e triunfante, porque o tal crente é imaturo, acha-se preso às coisas desta vida e deste mundo. A condição do homem carnal diante de Deus, ele está dividido, em parte vive para Deus e em parte vive para agradar a si mesmo, enquanto o homem espiritual vive no plano superior das regiões celestiais. O carnal vive mais na esfera do terreno porque a sua vida está voltada para o natural. Sinais do homem carnal: espiritualmente infantil, imaturo, vive no leite, no sentido de rudimentos da doutrina, é sectário, é dado a isso, é dominado pela inveja, é dado a contenda e considera isso uma vida e um direito, não se aflige ante os problemas da igreja, como ocorria em Coríntio. O carnal, com a naturalidade, é a facilidade, move a ação judicial contra a igreja e os irmãos na fé. O crente carnal vive uma vida mista, querendo agradar a si mesmo, aos outros, ao mundo e a Deus. 1 Coríntios 10, 20, 21. A origem da alma e do espírito do homem. Introdução.